Uma pesquisa mostrou que 40% dos americanos não acreditam que o aquecimento global é um problema sério. Enquanto o assunto é quase unanimidade entre a comunidade científica, um grupo informal de políticos industriais, chamado Cooler Heads Coalition, trabalha para combater o que eles chamam de mito. O termo aquecimento global começou a ser utilizado na década de 1950, nos Estados Unidos, em publicações científicas e revistas especializadas. Demorou mais de 20 anos até o uso corrente pela mídia em geral, e a população começou a ter mais conhecimento do debate só no final da década de 80. O mundo já esquentou quase 1 grau Celsius desde o final do século XIX, e projeções calculam que o planeta pode esquentar 6 graus até o final do século XXI. Mas como os cientistas sabem que a Terra está esquentando e de quem é a culpa? A temperatura anual é medida em mais de 6.300 estações ao redor do mundo. Os cientistas observam as tendências das variações climáticas, as chamadas anomalias, que costumam ser equivalentes em todo o globo. As anomalias são mais consistentes que as temperaturas absolutas e permitem estabelecer uma temperatura anual média para o planeta. Existem diversos fatores naturais e diferentes atividades humanas que influenciam a temperatura no planeta. A Agência Espacial Americana, a NASA, tem um supercomputador capaz de analisar cada parâmetro e criar simulações para saber o impacto de cada fator sobre o planeta. Numa pesquisa divulgada em 2015, que utilizou dados de 1880 até 2005, a agência mediu o impacto dos fatores naturais e dos fatores humanos no aquecimento global. Entre os fatores naturais medidos estão as variações na órbita terrestre, variações da temperatura solar e atividade vulcânica. O planeta começou a ficar mais quente a partir do começo do século XX. Poderiam os fatores naturais serem responsáveis por isso? Em 1964, por exemplo, erupções na Indonésia e no Chile derrubaram a temperatura global drasticamente. Isso porque a atividade vulcânica gera gases que bloqueiam os raios solares e esfriam o planeta. Outros fenômenos naturais também influenciaram a temperatura. O El Niño, por exemplo, transformou 1998 no ano mais quente já registrado até então. Entretanto, a curva do impacto de fenômenos naturais não dialoga com a tendência da temperatura anual observada. Em contrapartida, a emissão de gases de efeito estufa pela humanidade teve um impacto significativo e se mostra a principal causa do aquecimento global. Combinado com os efeitos de outros fatores humanos, como o desmatamento e a emissão de ozônio e aerosol, obtemos esse gráfico aqui. Observe como, a partir da década de 1950, a linha de impacto das atividades humanas e da temperatura média observada no planeta seguem a mesma direção. E desde então, a temperatura não para de subir. Enquanto o debate público ficou centrado nas políticas de crescimento sustentável, o consumo de matérias-primas e a emissão de gases que provocam o efeito estufa explodiram. Atualmente, é crescente a preocupação pública para adotar medidas que possam transformar esse cenário. No final de 2015, 195 países reunidos na Conferência do Clima em Paris, conhecida como COP21, assinaram um Tratado Universal de Combate ao Aquecimento Global. O acordo é histórico. Foi a primeira vez que todos os países assumiram compromissos relacionados ao clima. Entre as medidas do acordo, um teto para o aquecimento do planeta. O objetivo é limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius, ou até mesmo 1,5 graus até o final do século XXI. Isso significa que todos os países terão de fazer mais do que já tem sido feito até agora. A ciência é clara, o mundo está esquentando, e isso traz consequências para a humanidade. Os países já reconheceram o problema. A tarefa de trabalhar para evitá-lo está agora principalmente nas mãos dos líderes políticos e industriais. Resta saber o que eles farão a respeito.